Olá! Sim, essa beleza toda é mesmo um pano de prato. Um pano de prato no estilo japonês. E nós vamos fazer a partir de um pano de prato comum de sacaria que nós encontramos em qualquer lugar aqui no Brasil. Esse pano de prato, ele mede em torno de 48 centímetros de largura por 70 de comprimento. E o que nós vamos fazer em primeiro lugar é tirar um fio de cada lado, bem rente ali as bainhas, né, laterais, e cortar nesse fio. O fato da gente retirar o fio é para que a gente consiga cortar bem retinho. Depois nós vamos retirar também as orelhas que ficam nos outros sentidos, nas extremidades, e vamos dobrar ao meio. Para isso, nós precisamos que ele fique bem certinho, bem retinho, cortado bem no fio do tecido, para que fique o mais estético possível. Então, nós tiramos um fio em toda a extensão, em cada lateral, e aí cortamos com a ajuda de uma tesoura, porque quando a gente tira o fio, a gente visualiza ali aquele trechinho sem o fio e conseguimos então cortar com facilidade bem retinho, acompanhando ali o espaço que fica onde nós retiramos o fio. E aí nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado também. Depois nós vamos tirar um fio acompanhando a orelha e vamos cortar da mesma forma. É muito tradicional no Japão e a gente vai posteriormente aprender esses pontinhos de bordado, que é o bordado sashiko, também muito tradicional no Japão. O mais tradicional é o azul, mas claro, nós podemos fazer da cor que quisermos, para combinar com a cozinha ou com outra parte da casa, porque esse pano de prato também pode ser usado como uma toalhinha de jogo americano. Ele é tão bonito que podemos usar como uma toalhinha de bandeja, uma toalhinha para cobrir alimentos, para cobrir um bolo, por exemplo. Podemos usar para o que nós quisermos, mas ele sim enxuga muitíssimo bem. O fato dele ser um pouquinho menor não atrapalha em nada, porque por ele ser duplo, ele é hiperabsorvente. E aí, depois que nós cortamos, nós então vamos dobrar ao meio, fazendo com que as três laterais fiquem bem coincidentes. Então, nos três lados nós cortamos e aí nós vamos então aprender a fazer o traço, porque nós vamos traçar não só o desenho, hoje nós vamos traçar o desenho e ver a montagem, depois nós vamos aprender o bordado, mas a gente vai fazer um traço também no entorno, porque depois de costurar e de revirar, a gente vai fazer um bordado também no ponto sashiko, que na verdade é bem parecido com um ponto de alinhavo, sendo um pouquinho maior. Para fazer esses traços, a gente utiliza essa caneta que desaparece. Pode ser uma caneta que, como essa, desaparece quando a gente aplica calor com um ferro de passar, ou pode ser aquelas que desaparecem com água, ou até mesmo um lápis muito bem apontado, um lápis 2B, não mais que isso, para não soltar a sujeirinha. Então, uma vez que eu fiz o círculo, e para traçar o círculo, a gente utiliza qualquer coisa que a gente tiver. Pode ser um bol, um pires, um círculo qualquer, uma tampinha que a gente tenha. Esse meu tem em torno de uns 12 centímetros mais ou menos de diâmetro, mas pode ser a medida que você quiser. E aí, eu fiz um traço sem acompanhar o fio do tecido, nada. Fiz um traço ali na diagonal e vamos fazer traços a meio centímetro de distância. É bacana dizer que quando eu meço o primeiro, eu meço a meio centímetro. Quando eu vou traçar, né, quando eu traço o primeiro, eu meço meio centímetro. Quando eu vou traçar o próximo, ao invés de medir a partir do último que eu tracei, eu meço 1 centímetro a partir do primeiro. Então, eu sempre vou utilizando o primeiro que eu fiz,
Parece que não, mas faz diferença. Então, o nosso parâmetro é sempre andando meio centímetro, mas sempre medindo a partir do traço original. Isso faz com que fique sempre retinho, paralelo e sempre com a mesma medida. Depois de fazer os traços em um dos lados, nós vamos virar e fazer no outro lado bem retinho, bem ali no ângulo de 90 graus. Então, eu estou utilizando essa minha régua, que é a minha régua isósceles, é uma régua de patchwork, que serve para uma infinidade de técnicas, e eu gosto muito dela porque ela tem essas marcaçõezinhas de meio centímetro bem claras. Então, uso sempre para fazer esses traços. E aí, então, depois que eu tracei todo o círculo numa direção, eu vou virar no ângulo de 90 graus e vou fazer o traço, então, no sentido contrário. Já estou fazendo aqui com o tecido dobrado para que quando eu faça o traço desse círculo, eu tenha um parâmetro de onde ele vai ficar, uma estética, né? Escolho o lugar onde eu quero que esse círculo fique, para que eu consiga fazer com que ele fique num lugar determinado, né? Num lugar já certo. Porque às vezes, se a gente risca com o pano de prato aberto, a gente não consegue perceber ali a dobra do tecido e a gente pode riscar, então, num lugar que não seja adequado. Então, sempre ao traçar o círculo, dobre ao meio e aí faço o traço do círculo e depois as divisões internas de meio em meio centímetro. Esse bordado que nós vamos fazer num próximo vídeo, ele pode ser feito também por toda a extensão, né, desse pano de prato, ou numa faixa, por exemplo, como se fosse uma borda lateral, e eu pretendo fazer vários círculos, que é também uma coisa bem tradicional. Vários círculos, cada um com um ponto diferente, ou podemos fazer, ao invés de círculo, podemos fazer também hexágonos, um maior, outro menor, ou vários do mesmo tamanho, e aí a gente vai conseguir uma estética bem artística, bem criativa, e já temos a oportunidade de treinar, de conhecer vários pontos diferentes do sástico. Depois de riscar, então, a gente pode cuidadosamente voltar a dobrar para poder fazer o entorno. Um detalhe, pano de prato, esse de sacaria, esse que eu uso, também tem a venda lá no Pano Xadrez, a caneta, a régua, tudo a gente encontra lá no Pano Xadrez. Esse pano de prato é de excelente qualidade. Ele é aquele pano de prato que parece, às vezes, até um linho. O toque dele é realmente de algodão. Ele é de algodão, mas é de bastante qualidade, enxuga muito bem. E ele é bem retinho, a trama é bem retinha. Fazendo então as divisórias, né, os traços ali sempre de meio em meio centímetro, nós vamos então voltar a dobrar para poder fazer o traço no entorno. Nos 4 lados nós vamos fazer já com o pano prato dobrado. Esse traço é feito a 2,5 centímetros a partir da borda. Então eu estou fazendo um enquadramento como se fosse uma moldura, né, em todo o entorno do pano de prato, estando ele já dobrado. Então, nas extremidades, nas laterais e também no lado que está dobrado, a meio centímetro ali do vinco da dobra. Depois de fazer isso, nós vamos então dobrar esse pano no sentido inverso, ou seja, essas partes riscadas, esses desenhos, o círculo e essa moldura no entorno vão ficar do lado de dentro. E aí eu vou fazer uma costura em toda a volta, nos 4 lados, mesmo no lado que está dobrado. Então, faço uma costura na máquina de costura, a 0,75 de distância, né, um pezinho de máquina, como a gente costuma dizer, e em todo o entorno, nos 4 lados. Posso deixar já uma pequena parte aberta, em torno de uns 10, 12 centímetros mais ou menos, para poder depois desvirar para o direito.
Feita então a costura em todos os lados, eu vou cortar os biquinhos, então eu corto em ângulo, retirando a pontinha, contudo sem cortar a costura que eu acabei de fazer. Vou cortar esses biquinhos nos 4 lados. E aí, antes de virar, eu posso já, com bastante cuidado, abrir ali as costuras. Eu gosto de forçar um pouquinho as costuras para poder vincar. A gente pode, inclusive, mesmo vincar com a mão, não passar a ferro, no caso de estar usando essa canetinha que eu usei, porque ela vai desaparecer, então o trabalho vai ficar perdido. Mas eu gosto de abrir, forçando um pouquinho a costura, e posso até apoiar na mesa, no espaço de trabalho, para poder fazer um vinco ali nas margens de costura. E aí, a hora que eu desvirar para o direito, eu vou conseguir fazer esse vinco, essa dobra ficar exatamente na linha de costura. Já ajeito ali o trechinho que está aberto, vincando bem direitinho, prestando bastante atenção para não ficar uma depressão ou para não ficar um pouquinho mais para fora, para ficar bem retinho, bem certinho em todo o entorno. Depois que eu fiz isso, então, eu posso vincar com a mão. Vamos ver como é que a gente faz, então, para forçar essa costura. Olha, quando a gente abre assim, olha, abre bem, força bem ali, com uma certa pressão, né? Para poder fazer esse vinco ficar, então, bem na linha de costura. E aí, feito isso, eu dobro bem certinho. Eu posso vincar com a mão, trecho a trecho, bem devagarinho, e eu posso passar a ferro, mas com bastante cuidado para não apagar as linhas que eu fiz em todo o entorno. Então, é super fácil de fazer. E aí, depois disso feito, a gente vai, então, colocar ali o trechinho aberto bem certinho, bem um lado na direção do outro, dobrando bem direitinho, vincando já certinho as duas laterais, as duas partes, né? E aí vou fazer uma costurinha para fechar esse trecho. Essa costura é feita com uma agulha de mão, uma linha comum, branca, claro, da mesma cor do pano de prato, e aí eu faço aquele pontinho que a gente chama de ponto escada, pegando um trechinho aqui, um trechinho lá e assim por diante. Uma vez que eu fechei esse trecho, eu vou então me preparar, e eu gosto de usar este dedal, que é um dedal, eu digo que ele tem uma forma de avental, porque quando a gente coloca ele no dedo, fica esse círculo na palma da mão. Para fazer o sástico, nós usamos uma agulha maior, uma agulha mais comprida e bem firme, porque nós vamos fazer um alinhavo pegando uma grande quantidade de tecido. Então, essa agulha já é uma agulha maior, mais comprida, né? E a gente apoia no dedal, por isso que ele vai nesta parte do dedo e não ali na ponta. Para iniciar, a gente pega a nossa agulha e vamos introduzir entre as duas partes do tecido. Então, eu introduzo mais ou menos a 2 centímetros da bordinha e entre as duas partes, notem que minha agulha não está pegando a parte de trás. Saio com a agulha bem lá na pontinha e puxo a linha, deixando, no entanto, 1 centímetro, 1,5 centímetros no final, né, aparecendo do lado de cima. E aí, nós vamos retornar já fazendo esse pontinho de alinhavo, que é o sástico, e tentando pegar, eu preciso pegar o pontinho no meio da linha que está lá dentro. E dessa forma eu vou travar, não vou precisar fazer nenhum nó. Então, eu introduzo a agulha, puxo a linha levemente para ver se ela está pronta e aí eu vou seguir fazendo esse alinhavo. Agora, a minha agulha já está a parte traseira dela, já se apoia ali no dedal para que a gente consiga fazer esse movimento e fazendo desse jeito, esse alinhavo, que é o ponto do sástico, ele fica mais certinho, ele fica mais do mesmo tamanho. Todos os que aparecem em cima ficam do mesmo tamanho. Nós vamos procurar fazê-los do mesmo tamanho. É claro que, sendo à mão, sendo um trabalho manual, ele
tem alguma variaçãozinha e nós não precisamos nos preocupar com isso, mas nós vamos tentar fazer com que todos fiquem do mesmo tamanho. E lá na parte de trás, o pontinho é ligeiramente menor, então nós podemos até fazer o ponto de um tamanho, o intervalo entre eles do mesmo tamanho, e atrás ele vai consequentemente ficar um pouquinho menor. Vou puxando ali o pano com os meus 2 dedos, com o polegar e o indicador e o anelar da mão, sem me preocupar com a agulha, porque ela está presa entre os 2 dedos, mas pegando junto o tecido, e aí eu puxo o tecido em direção à parte de trás da agulha, franzindo o tecido que vai ficando preso, né, na agulha. Esse franzido, quando eu retirar a agulha, vai estar então um trecho pronto com o meu ponto sástico. Em todo o tempo, a parte traseira da agulha está apoiada no meu dedal, que fica na palma ali da minha mão. E aí a gente vai com a mão esquerda virando o tecido para frente e para trás desta forma, fazendo a agulha realmente sair lá do lado de trás para formar o desenho nos 2 lados, na frente e no verso também. Fazemos um trecho então, e aí nós puxamos a agulha para fora do tecido, puxando mesmo, eu puxo o tecido até a parte de trás, e aí a gente vem tirando com cuidado o tecido. A hora que está só a linha, aí sim a gente consegue puxar. A gente sempre puxa um pouquinho mais do que deveria, e aí a gente vem com a mão desfranzindo, né? Esticando o tecido para ele não ficar franzido. Agora sim posso já cortar aquela sobrinha que eu deixei do lado externo, né, do lado de cima, o finalzinho da minha linha. E aí acerto bem direitinho, dou aquela alisada ali no tecido para poder tirar algum eventual franzido, e esse é o método que nós vamos utilizar em todo o entorno, até terminar a linha. E aí a gente coloca uma linha nova, iniciando da mesma forma para poder completar o desenho. A linha colocada na agulha é uma linha um pouquinho maior do que comumente nós usamos nos bordados. Ela tem em torno de uns 60 centímetros mais ou menos de comprimento. Notem então que que eu estou apoiando ali o finalzinho da agulha no dedal, e é muito bom trabalhar sobre uma mesa, sentada sobre uma mesa, ou então colocar um apoio no colo, se eu estiver num sofá, por exemplo, colocar no braço do sofá, porque apoiado com esse apoio da mesa ou alguma coisa que eu tenha sobre as minhas pernas, eu consigo ter mais tranquilidade para fazer, e o ponto sai melhor também. Depois, então, que a gente terminar esse trecho da linha, a gente vai ver como fazer o desenho ali, completar esse trecho, né? Fazer o acabamento que fica também ali no finalzinho. É muito gostoso, muito fácil de fazer. E um detalhe, as meninas lá do curso de enxoval já vão aprender a fazer esse ponto e muitos outros, vários pontos de sástico. Nós vamos aproveitar a dica do avental para fazer esses pontinhos, aprender a fazer os vários pontinhos diferentes. tchelili.com.br/enxoval. Se você não conhece ainda, vai lá conhecer. Olhem só, eu vou fazer o último ponto e já vou introduzir a agulha e sair com ela totalmente lá na parte traseira. Então, faço o pontinho normalmente, o último ponto, né, que vai ficar aparente, porque esse já é o acabamento. Saio com introduzo bem retinho, saio com a minha agulha lá na parte de trás. Vou fazer mais um pontinho na parte de trás, mas sem sair lá na frente. Então, eu vou fazer um alinhavo introduzindo a agulha
da frente para trás, agora invertido. Ao invés de caminhar na direção que eu vinha, estando na parte de trás, eu introduzo a agulha de trás para frente, né? Do último ponto até os que já estão feitos, e sem sair com a agulha no lado direito, trabalhando só na parte traseira, eu vou refazer 2 ou 3 pontinhos, ou seja, eu vou caminhar do mesmo jeito, introduzindo a agulha nos mesmos orifícios, refazendo os pontinhos, mas cuidando que a minha agulha não apareça lá no direito. Então, esse acabamento vai ficar só na parte de trás, e embora ele seja realmente feito 2 ou 3 pontinhos, eles não ficam aparentes. E aí, depois que eu retirar a agulha, é só cortar a sobra da linha. E aí, prontinho, tranquilamente, eu consigo fazer esse acabamento que não vai sair nunca mais. Para reiniciar o trabalho, é só fazer igualzinho nós fizemos lá no início, quando nós começamos a fazer os pontinhos aí no entorno. Facinho, né? Gostoso de fazer, e vamos ter um trabalho lindo como esse para usar e para decorar também, quem sabe presentear, quem sabe vender. Então, se você gostou, vai lá conhecer o meu curso de enxoval, tialili.com.br/enxoval. Logo, logo nós voltamos para fazer alguns pontinhos, ok?